Olá, paz do Senhor. Tem alguém aí? A paz do Senhor, os tios e as tias, professores da EBD. Quem são os professores que estão iniciando no Ministério Infantil e na Escola Bíblica? Dá um alôzinho aí. Fale aí quem é que está iniciando na Escola Bíblica. Quem quer aprender o roteiro de um culto e vai ser hoje, a live de hoje vai ser você aprender a fazer seu roteiro. Prepare sua caneta e o seu caderninho, certo? E a paz do Senhor, tia Fabiana Silva, você é de onde? Boa noite. E vamos aprender como preparar o seu plano de aula, como você vai preparar o seu texto, como você vai conseguir passar para as suas crianças, né, seus alunos, a importância de aprender a Bíblia, né, porque é fundamental. A tia tem que se preparar, a tia tem que se consagrar, ler muito. Tia do Ministério Infantil tem que ler muito, estudar bastante, certo? É a primeira dica de aprendizagem, você tem que ler muito. Fabiana Silva de Pernambuco. Seja bem-vinda, Fabiana. Qual é a sua maior dificuldade? Você escreva aí que eu vou lendo. Se eu puder, irei responder, tá certo? Também a sua dificuldade. Certo? Eu sou a tia Gleice, tá certo? Sou aqui de Fortaleza, Ceará. Gosto muito de ajudar. Esse grupo é com o intuito de ajudar professores, certo? Com dicas, com informações importantes na Bíblia. A paz do Senhor, Juliana Rodrigues. Boa noite. A Juliana Rodrigues é de Rio de Janeiro, né? Da Assembleia de Deus. Seja bem-vinda. Ah, essa da Assembleia, a Fabiana Silva, da Assembleia de Deus de Pernambuco, né? Certo. Vamos lá, gente. Vamos ver se entra mais alguém. Convidem aí mais alguém. Compartilhe no grupo. Quem está no grupo do WhatsApp, por favor, compartilhe o link, que não dá para me compartilhar. Quem for do grupo do WhatsApp. Por favor, faça esse favor por mim. Tem alguém aí do grupo? Boa noite, Vanessa Lima. De onde você é? Convidem aí. Seja bem-vinda, irmã Vanessa, de São Paulo, é adventista do sétimo dia. Amém, irmã, que Deus abençoe. E aprenda bastante também nessas lives que a gente faz, né? É verdade, são ótimas. Tem cada tia maravilhosa, cada tia assim, que Deus colocou mesmo para fazer a obra, né, do Ministério Infantil. Tem muitas tias abençoadas aí. Eu conheci também bastante nessas lives.
Quem está iniciando no Ministério Infantil, né, ou na escola bíblica, tem alguém aí que está iniciando? Alguém está iniciando? Alguém? Convidando aqui algumas tias. Às vezes a gente está fazendo uma live aí, tem outras tias fazendo também. A gente fica sem saber qual assistir, né? De recurso, então. Gente, essa live aqui é de. Eu vou tentar, né? Passar para vocês como você preparar a sua aula, certo? No meu pouco conhecimento, né? Que eu também. Cada dia eu aprendo, né? Todo dia eu estou aprendendo. Então, para quem está iniciando, tá certo? Eu vou passar para vocês como se inicia, como é o roteiro do culto, certo? O roteiro, né, do culto. Vamos lá, vamos imaginar, né? Eu vou imaginar que eu estou fazendo aqui um culto infantil, certo? E vou passar para vocês algumas dicas, certo? Se vocês tiverem alguma, vamos dizer assim, alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá certo? Se tiver ao meu alcance, eu responderei, tá? O culto se inicia, né, com a oração inicial. Essa oração inicial você vai fazer, né? A tia vai fazer essa oração inicial. Se a tia quiser também convidar as crianças, porque, gente, é muito importante a participação das crianças no culto, certo? Elas não vão estar ali só sentadas, esperando que o culto aconteça. Elas também podem fazer o culto junto com você, certo? Você tem que incentivar suas crianças a fazer a liturgia do culto junto com você, tá certo? Porque além de ser para elas, né, o culto além de ser para elas têm que participar. Elas têm que aprender no decorrer do culto o que é a adoração, o que é fazer um culto a Deus. Então você vai direcionar as suas crianças a fazer o seu próprio culto a Deus, certo? Vocês vão direcionar, ensiná-las, né? Elas já vão o quê? Crescendo, para justamente quando elas estiverem já maiores, elas já vão estar aptos a trabalhar no reino de Deus, na obra, né? Eles vão ser futuros obreiros da casa do Senhor, tá certo? Então, você é uma peça principal, muito importante, em relação às suas crianças, certo? Paz do Senhor, tia Miriam, do Ministério Nova Terra do Rio de Janeiro. A paz, seja bem-vinda, tá certo? Seja bem-vinda. Se tiver alguém aqui do grupo, do WhatsApp, por favor, compartilhe lá o link, tá bom? Peço esse favor. Então, as crianças são principais hoje, né? Que elas são a igreja de hoje. As crianças não é a igreja de amanhã, é a igreja de hoje. Elas aprendendo hoje, né, o que é adoração, o que é fazer um culto a Deus, a semente sendo plantada no coração delas, amanhã, né, elas vão ser obreiros, né, da casa do Senhor. Então é muito importante, tá certo?
Então, a oração inicial, os louvores da harpa, muito importante também. O segundo passo do culto, da liturgia do culto, a oração. Os louvores foi a oração e agora os louvores da harpa, certo? Tem um canal aí infantil que eles têm os louvores da harpa infantil no ritmo infantil. Se vocês derem uma olhadinha, depois eu vou procurar o link e vou compartilhar aqui no grupo certo? No grupo dos recursos CBD. Tá certo? Eu vou compartilhar com vocês, mas é muito importante as crianças sim cantarem o hino da harpa também, tá certo? Aprenderem e cantarem, né? E também tem os louvores corinhos, né? Tanto os corinhos como os louvores congregacionais. A paz do Senhor, Andréia Matos. Seja bem-vinda. Certo? Então, os corinhos, né, para as crianças menores e para as crianças maiores, né, até adolescentes, são os louvores congregacionais. A maioria dos maiores, né, de 10 anos, gostam de cantar louvores adultos. Então, chamem aquelas crianças que gostam de participar do culto e gostam de cantar louvores. Incentive, certo? E depois da oração inicial, dos louvores da harpa e dos louvores infantis, tanto o corinho como os congregacionais, você vai orar pela palavra, certo? Orar pela palavra, orar por quem? Ou pela tia que vai dar a palavra, a tia vai orar, ou então pela criança que também pode, certo? Ler um versículo, trazer uma pequena reflexão da palavra, certo? É muito importante. Vocês têm que incentivar as crianças de vocês, da salinha de vocês, a praticarem, né, a adoração, o culto a Deus e também a ler a palavra. É um incentivo para elas, certo? Então, a criança leu a palavra, né, um versículo, aí você vai ajudar as crianças a memorizar. É um culto, isso é um culto. Ou culto em sala, ou em culto geral, né, das crianças gerais, tá certo, tia Andréa? É o roteiro de um culto, tá certo? Você pode fazer ou em sala, né, que também fazem em sala, ou em culto geral das crianças, certo? Aí você vai do versículo, se a criança ler o versículo em relação do versículo do culto, você vai fazer a memorização do versículo, você vai fazer ela aprender esse versículo. E você vai explicar o que o versículo está dizendo, tá certo? Um exemplo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, quem é Deus? Por que ele enviou seu Filho? Porque ele nos ama. Que mundo é esse? Porque tem as diferenças de definição de mundo, né? Que tem um mundo, que é o planeta, tem o mundo que é o sistema, e tem o mundo que é nós, né? O mundo, o ser humano, né? O mundo tem 3 conceitos, vamos dizer assim, né? Pai, Senhor, tia Flávia, linda,
um cheiro no coração. Tem 3 conceitos, então você vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira, mas quem é esse mundo? São as pessoas. O mundo, né? Que são as pessoas que ele criou. Ó, eu vou chegar nessa pauta aí. Por exemplo, depois deu a palavra, explicou o versículo. Eu chego já aí, tia Andréa. Ensinou o versículo. Aí você vai para a palavra. Aí você vai, se a palavra vai em relação ao plano da salvação, ou qualquer texto, né? Você vai dar a sua palavra, explicar durante o quê? Dependendo do tempo que você vai ter, certo? De 15 a 20 minutos você vai explicar, você vai contar a história, aí você vai falar dos personagens, o lugar, né, o que aconteceu, vai tirar o que o texto está ensinando. Pronto, você entregou tudo para as crianças, né? Tudo que Deus colocou no seu coração, você falou em relação ao texto. Aí você não pode esquecer de jeito nenhum, sabe de quê? Do apelo. Tanto na sala da escola bíblica, como no cultinho, na salinha ou no cultinho geral. Não esqueçam do apelo. Não percam a oportunidade, certo? De levar uma vida para Cristo. Além de plantar semente, mas você, tá certo? Não esqueça de fazer o apelo. Tá certo? Você vai, aí no apelo também você vai explicar o que é aceitar Jesus. Se a criança aceitou a Jesus, né? E tá lá de novo, né, para aceitar Jesus, você vai explicar também o porquê. Criança, você vai explicar. Se ela está sentindo algo, você vai também perguntar para ela por que ela está sentindo Jesus de novo. Porque às vezes a criança, normalmente, as crianças ainda não entendeu o que é a salvação. E às vezes uma coisa que ela faz, que ela aprendeu no culto, né? Que ela ouviu, ela achou que tá em pecado, aí vai e aceita de novo, né? Oi, tia Lu, Pai do Senhor, seja bem-vinda. Então, você vai explicar tudo, você tem que explicar tudo isso. Então, você tem que estudar antes de tudo acontecer. Não é o culto é amanhã, eu vou estudar hoje. Não, você vai ter que estudar tudo isso muito antes. Você vai estar. O desenvolvimento do culto, você vai estar planejando, você vai estar anotando no papel. Tá certo? Não que você vai seguir o roteiro, porque assim, nós somos o quê? Quem é que nós temos a inspiração do Espírito Santo, né? Você vai fazer seu roteiro, mas é o Espírito Santo que vai direcionar o culto, tá certo? Você só vai fazer aquilo que realmente, né, para o começo, porque o culto tem que ter o começo, o desenvolvimento do culto e o final, né? Você não tá entendendo? A criança vai ter que sair de lá, desse culto, sabendo quem é Jesus, que foi o que ele fez, o porquê da salvação, ele tem que sair de lá entendendo tudo. Então, o apelo. Então, a criança você vai ter que fazer o apelo. Não esqueça, é muito importante o apelo, tá certo? Tanto na escola bíblica, vou repetir, né? Tanto na escola bíblica, como na salinha, como no culto em geral. Não esquecer do apelo, tá certo? Aí agora chegou na pauta que a tia Andréa perguntou. As brincadeiras, na verdade, as dinâmicas, né? Pode ser relacionado àquilo que o texto que você falou. Você pode fazer uma dinâmica com perguntas, né? Você pode, porque justamente elas são crianças, então
o culto, né, tem que ser voltado para elas, certo? Porque criança não vai ficar ali o culto todinho. Fica aí, menino, sentado. Aí ele vai ficar... Tu acha que criança não fica sentado? É por isso que na palavra, na hora da palavra, você vai ter o quê? De 20 a 25, 30 minutos no máximo, dependendo. Principalmente que tem muitas tias que eu sei que as idades são misturadas, né? Os maiores até podem ficar mais tempo, mas as menores não ficam muito tempo. As menores, no máximo, de 5 a 10 minutos, elas ficam ali assistindo o culto, assistindo, ouvindo a palavra, não é verdade? Então, você tem que ir nesse culto, certo? Aí depois do apelo vem, você pode fazer a dinâmica. Sim, tá certo, tia Andréia? Você pode fazer uma dinâmica, uma brincadeira mais voltado ao tema, à história que você contou. Tá certo? Pronto, brincadeira com propósito é sempre bem-vindo, justamente, tia Flávia, tá certo? Voltado ao culto. Você pode fazer o quê? De tanto de perguntas como dinâmicas, outros tipos de dinâmicas, tá certo? Eu fazia muito, eu dividia por grupo ou por cores, né? Para eles responderem as perguntas, ou separava meninos e meninas. Eles gostam muito. Não que isso seja ruim, entendeu? Competição entre eles, tá certo? Mas é porque eles gostam. Mas você sempre tem que explicar em relação a isso que todos ganham, todos vencem. No reino de Deus, ninguém perde, tá certo? Mas a brincadeira dinâmica é sempre bem-vindo, sim, tá certo? Aí tem acabou a brincadeira, vamos para a dinâmica. Teve uma tia no Facebook pedindo sugestão de brincadeira e percebi que muitas tias estavam ensinando estátuas. Fiquei assustada isso. Ah, pronto, pois é. Pois é. Tia Flávia, eu não gosto de qualquer tipo de... Pronto, eu também não, tia Flávia. É verdade, porque eles já brincam em casa ou na escola, muito bem, tia Flávia, apesar de eles estão mais tempo em casa, né? Mas é fundamental, sim, a brincadeiras dinâmicas, né? Na sala de aula, né? Vamos dizer assim, porque no culto em si, no culto, na verdade, pode ter uma brincadeira e tudo, mas culto geral, vamos dizer assim, né? Você pode fazer, mas contanto que não ultrapasse o seu tempo, né? Porque tem que ter o tempo para iniciar e para terminar. Normalmente o culto com a criança não é 2 horas, né? Como do adulto, né? Normalmente o culto infantil que eu faço, né? Tanto quando eu vou evangelizar, ou quando eu fazia assim um culto, as igrejas me convidavam, né? Pra gente fazer um culto, era no máximo 1 hora e meia de culto. Porque não é igual o culto adulto, o tempo. O tempo é mais curto porque eles não ficam muito tempo, como eu posso dizer, o tempo de atenção, né, da palavra. Então, sempre é mais rápido. Né? Não é 40 minutos, 1 hora de palavra, não é. No máximo 20 minutos, 25, entendeu? Aí depois da dinâmica, vamos parar, agora vamos o lanche, né? Se você tiver o lanche, aí do lanche, aí você pede, é muito importante você ensinar a criança a orar pelo alimento. Então daqui já é outro ensino. Já é outro ensino que você está ensinando. Você diz, criança, vamos agora orar pelo nosso lanche. Quem é que ora pelo lanche da sua casa? Então, nós vamos agradecer a Deus. Todos nós temos que agradecer a Deus pelo café da manhã, pelo almoço, pela merenda, pela janta.
Nós temos que agradecer toda vez, aí você vai ter que explicar, toda vez que nós vamos comer, nós vamos lanchar, nós agradecemos a Deus. E isso, tia Flávia, o pouco tempo que temos com ele, precisamos inculcar realmente a palavra neles. Gente, é muito. Nós estamos num tempo muito difícil, né? Então, nós temos que correr contra o tempo. Nós temos que colocar realmente, tia Flávia, a palavra. A palavra na mente deles. Porque assim, tia Osana, o roteiro você tem que fazer de acordo com a programação da sua igreja, tá certo? Aqui é só um exemplo. De acordo com o horário e de acordo com a sua igreja. Não é verdade? Pois é. Ó. E depois do lanche, a oração final. Da oração final, a despedida. Certo? A oração final você pode chamar uma criança para fazer oração ou você mesmo pode fazer oração. Mas o importante é que você envolva as crianças no culto também, tá certo? Se tiver alguma criança que saiba tocar, gente, chame, incentive. Se ela não sabe, ela quer aprender, incentive, chame alguém para colocar elas para aprender um violão, né? Para aprender um piano, um teclado. Tá? Incentive os pais também. Paizinho, em casa, faça o culto doméstico. Bote seu filho, porque eles gostam de participar. A criança, ela gosta de participar. Tá certo? As tias têm que colocar no coração delas isso, o amor em fazer a obra de Deus. Nós temos que implantar no coração das crianças o amor em fazer a obra de Deus em qualquer coisa. Estão mesmo, tia Flávia, estão muito dispersos, sim. Eles estão muito dispersos, mas nós temos que fazer alguma coisa, né? Alguma coisa. E agora de novo, né? Está tendo lockdown, sei lá como é o nome, acho que é lockdown. Então é muito importante, tá certo? A oração final, né? Ou você faz, a criança faz, e a despedida, tá certo? A despedida é você entregar as crianças para os pais. Se a sua criança se a sua igreja é pequena e você conhece, né, os pais de todas elas, é maravilhoso, certo? Mas se a sua igreja for grande, né, sempre tem visitantes, sempre tem pessoas onde tem muita gente. Onde tem muita gente, você tem que fazer uma estratégia para poder não perder nenhuma criança, gente, porque criança, filho dos outros é uma responsabilidade muito grande. Eu sempre falo, é muita responsabilidade você estar com o filho alheio, com os filhos dos outros, né? Cuidar dos filhos dos outros, você tem que ter vigilância, atenção, cuidado demais. Tá certo? Tia Flávia, com certeza nós temos que ter novas estratégias para trabalhar nessa pandemia. Tia Osana, aqui em Recife, Pernambuco, estava... Cadê, meu Deus? Estava assim logo no início, mas graças a Deus tivemos uma semana de simpósio, uma bênção. O último dia estava bem cooperado. Amém. Amém, tia Osana, você está gostando da live. Graças a Deus. Graças a Deus, já temos meia hora. Né?
Agora, como preparar o seu plano de aula, né? Se você anotou tudinho aqui, né? As dicas, né? A minha dica de culto. Agora você vai anotar aí suas dicas de como preparar seu plano de aula, certo? E quando você for preparar suas aulas, certo? Elas podem ser usadas tanto para evangelizar quanto para o ensino, tá certo? Aplicando o quê? Se você preparar a sua aula para a escola, né? Escola bíblica. Amém. Você prepara sua aula. Se você pode usar essa aula também para usar para evangelização, você só vai aplicar o plano da salvação. Também sem esquecer do apelo, certo? Também sem esquecer do apelo, tanto um como no outro, certo? Ensinando sempre a verdade. Mas antes de tudo, antes de você preparar a sua aula, você vai cuidar e preparar de você, professor. Você vai preparar a sua vida espiritual. Não adianta você preparar uma aula para dar suas crianças se você não está preparado. Certo? Né? Efésios 5, né? As armaduras de Deus. E vestido toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Então, quando você estuda para ensinar essas crianças, é uma guerra espiritual grande que você trava. Então, você, professor, tem que cuidar da sua vida espiritual. Você tem que orar, você tem que se consagrar. Né? Antes de tudo, antes de preparar qualquer aula, você tem que orar, se consagrar, pedir direção do Espírito Santo, certo? Não é preparar de qualquer jeito. Aí eu já sei essa história, eu não vou estudar, não. Aí é que você tem que se preparar mais ainda, tá certo? Você vai estudar. Para você estudar um texto, você tem que estar com a mente descansada, certo? Tem gente que gosta de estudar de manhã, né? Tem gente que gosta de estudar à noite, dependendo do tempo, né? Do seu tempo. Eu, particularmente, eu gosto de estudar à noite, né? Da noite ou da noite assim, então de madrugada, assim, meia-noite, 1 hora, é o horário que eu gosto de estudar. Mas é particular de cada um, né? Então você tem que estar com a mente descansada. Como assim? Você tem que dormir bem. Tudo, o corpo reflete no espírito, né? Então você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem, certo? Mas você não vai, você tem que cuidar do seu corpo, né, em si, da sua mente, do seu humor, você tem que cuidar. Imagine você preparar uma aula mal-humorada, né? Como é que o Espírito Santo de Deus vai agir? Pode até agir, mas a sua mente preocupada com a coisa e dando aula, não tem nem como. Então você tem que estar concentrada, você tem que estar com a mente livre, né? Você tem que estar com a mente descansada, livre já, justamente para aprender, certo? Cuide de você. Cuide, o professor tem que cuidar disso, primeiramente de si. Se a sua vida não está bem, a sua vida espiritual não funciona. Só funciona depois das 22. Pois é, então você não é dormir demais, também já é, né? Não é dormir demais, não. É descansar, mas é um descanso que dá para você estudar, que a mente possa estar. Você vai preparar sua mente para poder absorver, aprender, mas você tem que cuidar de si, certo?
Cuidar do seu emocional, cuidar da sua mente, como você está, tá bom? Depois, antes de preparar, você tem que conhecer a sua sala, conhecer suas crianças, certo? Que elas estão precisando aprender, o que elas estão precisando ouvir. Aí o que é, antes de tudo, antes de preparar a sua aula, né? Você vai se preparar sua mente, seu físico, né? Seu emocional. Você vai preparar seu espiritual, né? Que é orar, se consagrar, buscar o Senhor, clamar pelo Espírito Santo, ajuda para que ele venha dar sabedoria, entendimento, né? Aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que Deus vai dar deliberadamente, certo? Então, quer sabedoria, peça a Deus, mas você tem que orar, clamar pela sua vida espiritual, pela sua vida emocional, por tudo. Clame ao Senhor para Ele dar sabedoria e entendimento da palavra, certo? Aí pronto, quando você se preparar, pegue a Bíblia, vá ler o texto, certo? Primeiro, você vai ler o texto, você vai conhecer o texto que você vai ler. Primeira leitura, certo? Aí você vai ler a segunda vez, aí você já vai ter o conhecimento, vai entender qual é a história. Primeira vez, né? Primeira vez você está conhecendo, segunda vez você vai entender, ter o entendimento da história. Aí você vai ler a terceira vez. Aí a terceira vez o que é que você vai fazer? Já vai ter, já vai separar o que é que está acontecendo naquela história. Primeiro, você vai anotando tudo aí, anote no caderno. Você vai tirar quais são os personagens da história. Quando você tirar os personagens da história, você vai tirar o personagem principal. Pronto, tirou o personagem principal e os personagens da história. Aí depois você vai ler e vai. Onde é que está acontecendo a história? Quais são os lugares de acontecimento? Se precisar de mapa, use o mapa também, certo? Aí você vai, pronto. Depois dos lugares do acontecimento, você vai ver qual é o tempo e a ordem dos acontecimentos. Como foi que o tempo e a ordem, o que é que está acontecendo? Quem vê o personagem que apareceu primeiro, que apareceu depois, o que eles estão fazendo, foi o que eles fizeram. Aí depois você vem com as ações dos personagens. As ações, o que eles estão fazendo, as ações. Por que eles fizeram essas ações? E essas ações estão de acordo com a vontade de Deus? Ou eles estão fazendo as coisas erradas? Não está conforme a vontade de Deus? Aí você vai tirar tudo isso, né? O que é que o texto está me passando? O que é que o texto está querendo dizer? Essa é a outra questão. O que é que está me dizendo esse texto? Está falando sobre o quê? Qual é a ação errada? Qual é a ação certa? O que devo fazer? Se fosse, aí você vai trazer para as crianças para o dia a dia delas, certo? Você vai contar a historinha e tudo, vai explicar e tudo. Aí, essa história você vai trazer para o dia a dia delas. Você não vai contar só uma história. Você não vai dizer só o personagem. Porque Davi
matou o gigante. Aí porque Davi matou o leão. Aí porque Davi, né, matou o urso. Não, por que aconteceu isso? Por que Davi matou o gigante? Você vai. Quem é esse gigante na vida das crianças? Qual é o exemplo de Davi na vida das crianças? Você tem que trazer tudo isso. Você tem que preparar a sua aula justamente trazendo para a realidade dela hoje. Não é só contar uma historinha, não. Aí eu vou contar a história. Daniel na cova dos leões. Crianças, Daniel entrou na cova dos leões, mas os leões não comeram, não mataram Daniel. Ele não foi comido pelos leões. Mas por quê? Você tem que trazer para a realidade delas hoje. Cada história que você contar, você tem que trazer para a realidade da criança. Tá certo? Rosana anotando tudinho, muito bem. Então, é tudo a gente pensar, eu vou dar aula para as crianças hoje, mas não é só dar aula, é tudo um preparativo. Tudo um preparativo. Aí vamos lá, né? Você estudou toda a aula, estudou todo o texto, estudou o texto, separou lá todos, aí você vai montar, agora você vai montar o seu roteiro da lição. A gente teve o roteiro do culto, agora o roteiro da lição, certo? Parece muita coisa, mas não é. Você vai é só para você não perder o rumo, o foco, certo? Mas como eu lhe disse, você faz o seu roteiro, mas quem conduz é o Espírito Santo, né? É Deus que conduz o que você vai falar, ele vai direcionar. Se você tiver, você tem que estar conectado com os céus, né? Às vezes Deus dá um insight, manda um insight ali, você tem que falar ali para uma criança na hora. Que Deus também faz assim, Deus me usou muito assim, às vezes para uma criança, desse jeito. Aí você vai pegar, juntar tudo isso que você escreveu, que você separou os personagens, o personagem principal, os lugares, o que foi que aconteceu, você vai juntar tudinho. Aí agora você vai fazer o roteiro da lição. Aí vamos lá. Aí você vai com o texto que você leu. Qual é o título da lição? E aí já é o roteiro da lição. Então você vai dar um título, né? Aí Davi, né? Eu vou continuar o exemplo de Davi. Davi matou o gigante, né? Assim, Davi venceu o maior gigante. O título, um exemplo, né? Aí você vai pro versículo, né? Onde Davi venceu o gigante. Você separa lá um versículo. Pronto, separa o versículo. Aí vamos lá, introdução. A introdução você vai contar o que se trata da história. Que foi que Davi, quem é Davi e o que foi que aconteceu com Davi para ele vencer o gigante. Aí pronto, a introdução. Aí você vai começar a história deixando as crianças curiosas. Quem era, vamos dizer assim, vamos deixar as crianças curiosas assim. Crianças, Davi matou um gigante. Você faça as caras e bocas, né, para eles, que eles gostam demais. Gostam demais. Aí, o andamento, o acontecimento histórico da lição. Então, você vai contar os acontecimentos da história, né? E conte os fatos bem detalhados, certo? E o que aí o finalzinho é o que acontece. Aí você vai, depois do dia que você contar os acontecimentos,
Você vai contar, tirar o fato mais importante da lição. Qual é a parte mais importante? Pronto. Aí, quando você tirar a parte mais importante, aí você vai aplicar essa parte mais importante do acontecimento da história. Né? No caso de Davi, que eu estou falando aqui, né? Desde o início. Então, vamos ver o que foi que aconteceu de mais importante na vida de Davi. Aí você vai... Criança, pode acontecer com você, criança. Você é um Davi. Você vai vencer o gigante. Qual é o seu gigante, criança, que você tá? Qual é o seu gigante que você está passando, que está lhe atormentando? Que gigante é esse que está? Aí você vai, olha, você vai vencer como Davi. Você já vai aplicar para a vida da criança. Então, a criança tem que sair dali sabendo quem é Deus, o que é que Deus pode fazer na vida dela. Então, nesse momento, certo? Você vai passar para a criança, além, não só o texto bíblico, não só uma história da Bíblia, a criança tem que sair de lá sabendo quem é Deus. Quem é esse Deus que nós servimos? Quem é esse Deus que ela está ali ouvindo a palavra da Bíblia? Né? Que a Bíblia é uma inspiração divina, né, ao homem. Então ela tem que conhecer quem é esse Deus dela. Aí, no decorrer, né, dos cultos, né, da escola bíblica, você vai ensinando para sua criança. É muito importante, tanto na escola bíblica como no cultinho. A criança tem que saber quem é Deus, o que ele pode fazer, quem é Jesus, o que ele fez por nós. E que nós temos que fazer, nós temos que ser gratos a Deus. Nós temos que agradecer a Deus, a Jesus pela sua morte na cruz. Então, ela tem que ter essa consciência. Certo? Criança não é só... E elas, gente, elas entendem, certo? Elas entendem. Só muda a metodologia de idade, certo? O modo de falar, mas elas entendem, tá certo? Pois esse foi um simples comentário, tá bom? De como preparar um culto, de como preparar um plano de aula, tá certo? Quem não anotou, depois assistem e anote aí a minha simples dica, tá certo? Eu gostei muito de estar com vocês, tá certo? Muito obrigada pela companhia de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Vocês fazem de acordo com a sua igreja, né? Com o seu pastor, com a sua liderança. Às vezes eu vejo muita gente também perguntando, vou só dar essa dica. Ai, como eu vou decorar a minha salinha, como é que eu vou decorar o meu culto? Gente, nós somos pessoas, nós temos que ser, né? Quem trabalha com criança tem que ser uma tia totalmente criativa. Nós temos que ser criativos, dinâmicos. Não é fácil, mas temos que ser. Nós temos que pedir sabedoria a Deus, orar. A gente vai, eu quero uma dica sobre isso. Nós temos que pedir direção. Tudo nós temos que pedir direção a Deus. Tudo nós temos que pedir direção a Deus. Acho que tem tias que ainda não entendeu o que é ser tia do Ministério Infantil.
que tudo corre para os grupos. O que é que eu vou... Gente, eu quero uma dica. O que é que eu vou fazer para decorar minha sala, para decorar meu culto. Acho que tem tios que ainda não entendeu o que é ser tia do Ministério Infantil. Às vezes é uma coisa tão simples. Ah, tia, mas é porque eu tô começando agora. Amém, a gente entende isso, sabe? Dá para entender, sabe? Dá para entender sim, mas o importante é que nós temos que orar pedindo a Deus direcionamento. Tudo, gente, nós temos que pedir direção a Deus. Justamente, tia Flávia, da fonte. Obrigado, tia Osana. Foi muito produtivo para você, graças a Deus. Isso, muito obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês. Gente, nós temos que tudo que nós vamos fazer. Uma vez eu vi uma tia num grupo perguntando por que as crianças, pode até servir para vocês também. Por que ela vai fazer uma consagração com as crianças, mas as crianças não se comportam, né? Então, primeiro, antes dela fazer a consagração, tá certo? Não estou criticando a tia, não, estou só querendo ajudar, tá certo? Não estou criticando a tia, não lembro nem quem foi no grupo aí e eu respondi para ela. Primeiramente, eu ajudei a tia e escrevi, né? Primeiramente, a tia, ela tem que se consagrar primeiro em tudo que ela vai fazer. Aí eu vou fazer uma consagração com as crianças. Aí só que ela não se preparou antes. Antes ela tinha que orar por ela, pedindo a direção de Deus. Orar pelas crianças, para que Deus venha abençoar a vida delas, que elas vão ficar comportadas na consagração, né? E isso não é só uma vez, não, que ela tinha que fazer. Eu vou consagrar. Ela tinha que passar, no mínimo, a semana entregando nas mãos de Deus a vida das crianças. Para quando chegar no dia da consagração, né? Ocorrer como ela estava esperando, né? Deus abençoar a vida daquelas crianças. Mas você já chegar de sopetão no dia e não se preparar antes, já fazer a consagração e querer que as crianças... Não, porque, gente, é uma guerra espiritual. É espiritual, uma guerra espiritual. Então, você tem que se preparar antes. A preparação é antes. Você é a líder do Ministério Infantil, você quer organizar as tias, né? Os liderados. Você tem que preparar primeiramente a você. Você é líder, você é a tia de sala. Então, tudo que você for fazer, você tem que se preparar primeiramente. Se consagrar, orar, ler a palavra, buscar. É como aqui está dizendo, clamar a Deus assim, o que é que tu quer, Senhor? O que é que tu quer que eu faça? Deus me ajude, me dá uma direção, me dá um entendimento da tua palavra. O que é que tu quer? O que é que tu quer que eu fale para os meus liderados, né? Se você é líder, o que é que você quer que eu fale para os meus liderados? O que é que está precisando, né? Consertar, né? O que é que está precisando colocar no lugar, Senhor? Me diz aí, me dá uma palavra, aí o Senhor vai dar a palavra. Você, primeiramente, aí você se consagrou, você pediu direção a Deus, aí agora você vai para os seus liderados. Gente, nós vamos marcar uma consagração, você e as outras tias. Né? Vamos marcar aqui uma consagração do grupo do Ministério Infantil, das tias da EBD, vamos aqui se consagrar. Você faz a consagração, mas você antes já se consagrou, né, para aquele dia, né, pelas professoras. Você orar pela vida de alguém, você interceder pela vida de alguém, é algo muito, muito, muito forte. Você tem que se preparar, não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Fazer a obra no reino de Deus não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, certo? Pois foi isso que eu quis passar para vocês entendam, tá certo?
tudo, vocês têm que primeiramente buscar o Senhor, a direção. Tudo, tudo. Tá certo? Que é válido você buscar, pesquisar. E outra, deixa eu ver outra coisa também. Gente, recurso não é tudo. E isso, Tiozana, nós somos dependentes de Deus em tudo. Certo? E outro, deixa eu falar, recurso não é tudo. Tá certo? Recurso não é tudo. Tem gente que, o recurso, né, tal. É lindo, é ótimo, é maravilhoso. É maravilhoso você ter um recurso, um que você passar a palavra para as crianças. Mas esse recurso não precisa ser só de EVA. Né? Além de você se preparar, né, com a aula, com o texto, com aquilo que Deus quer falar para as crianças. Então, se você, Senhor, além desse texto aqui, o que é que o Senhor quer que eu passe para as crianças? Aí você vai para o recurso. E isso, tia Osana, recurso sem a palavra vindo de Deus não adianta nada. É isso que eu ia falar. Então, você preparou a lição? Aí eu vou pegar o recurso com aquilo que eu estudei, com aquilo que eu me preparei, aí já é outra, aí flui, né? Eu estudei, me preparei, me consagrei, eu recurso, né? Estou pronta, né? Aí vou pegar o recurso, que é o que eu fiz, né? Qualquer objeto, né? Vamos dizer que eu fiz aqui, pronto. Aí eu vou pegar o meu recurso e vou aplicar o meu recurso na historinha, mas eu estudei, aí já é diferente. Aí sai, né, uma aula, um culto, né, sai a palavra abençoada, mas o recurso, qualquer recurso que seja, não é tudo, tá certo? Não se prendam também a só recurso de EVA, principalmente na escola bíblica. No culto grande eu não digo, né? Porque no culto grande você tem que fazer recursos grandes, ou você pode usar data show, né? Data show, recurso, o figuras. Só que em culto grande, eu normalmente gosto de figuras grandes, né? Para culto grande, né? De 100 crianças. Eu, particularmente, gosto de recursos grandes. Ou então, como eu disse, data show. A tia Flávia. Muitas vezes o recurso sou eu, muitas vezes eu digo, eu penso num um ótimo recurso, tia Flávia. Tá certo, tia Flávia, uma benção. Certo? Então, assim, não se prendam a recurso de EVA, não, gente. Tem gravura, você pode ir na gráfica, mandar imprimir. E não esquecer também dos versículos, gente. Os versículos têm que estar ali estampados na cara deles, para eles aprenderem, tá certo? E você pode usar o Data Show também. Você pode fazer um culto com ele usando Data Show. Aí você pode usar os recursos de EVA, que é lindo, maravilhoso, mas não é só. Vocês não vão viver só de recurso de EVA, não, que ninguém aguenta, né? Você pode usar Data Show, né? Você pode pegar como é que chama? Os visuais, né? Colocar nos Data Show, fazer os slides do Data Show e fazer um culto maravilhoso. Eu já fiz muito isso. Fiz muito isso. Quando eu não tinha recurso, eu levava o meu grupo de evangelismo, tinha Data Show e tinha computador. Eu preparava minha lição bem ligeirinho. Pegava as fotos no Google, jogava lá, fazia os slides e fazia meu culto. Tanto de evangelismo como culto infantil. Eu não tinha recurso.
Tem que usar o que tem. Aí na escola bíblica, gente, vocês pode pegar materiais reciclados para fazer um recurso muito simples. Você pode usar caixa de fósforo, você pode usar caixa de leite para fazer um recurso, você pode usar uma caixa de papelão para fazer um recurso, cobrir com cartolina, ou então usar feltro. Eu tinha muito painel de feltro. Qualquer dia que eu vou ensinar, eu vou ensinar a fazer um painel de feltro para você dar aula e você pega as figuras você pode imprimir figuras, colocar atrás, você coloca aquela lixa, né, de lixar madeira, você pega aquela lixa e coloca 2 pedacinhos assim atrás da figura e segura no feltro ali, no painel de feltro. Você monta toda a história com figura e coloca no feltro, fica ótimo também, é maravilhoso, fica lindo as figuras. A gente tá se prendendo, tem muita gente se prendendo só em recurso de EVA, assim, tem tias que não tem condição, né? Não tem condição, então assim, tem o painel de feltro. Realmente a Flávia não tem condição, não. Fazer um recurso de EVA para todas as histórias, tanto da escola bíblica como do Coutinho, não tem condição mesmo, não. Não tem condição, não. Sim, vai. A tia colocou no grupo, ela imprimiu os desenhos, cortou, pintou e fez a aula dela de pronto, isso aí, pronto, você vai dar sua aula, você não vai deixar de dar sua aula porque você não tem recurso. É isso que eu digo, você pode preparar a sua lição, independentemente das suas... Você tem que trabalhar com aquilo que você tem em mãos. O que é que você tem na sua mão? Pronto. Isso, ainda tem as ilustrações. Pois é, então. Você pode usar cartolina. Usar paletós também, com figuras. Você pega a figura, corta e cola no palito, igual que o pessoal faz com EVA, paletó, fantoche, né? Paletó, você faz com figuras também, tá certo? Você pode... Não tem... Uma vez eu fiz um culto com uma história missionária, né? Fui pregar numa igreja, né? A tia me chamou. Aí eu fui lá, eu mandei imprimir uma folha grande, umas folhas grandes assim da história, e pintei ela todinha de giz de cera e contei a história. Foi maravilhoso o culto. A tia Flávia, eu vejo caixa também, imagino, mas só imagino, às vezes nem faço. Pois é. Tem várias formas de você trabalhar, várias dicas, que eu tô dando várias dicas, tá certo? Eu creio que essa live vai abençoar vocês, em nome de Jesus, vai abençoar muita gente, tá certo? Obrigado por vocês estarem aqui comigo, tá certo? Obrigada às tias, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, eu amei estar com vocês. Qualquer dúvida, gente, falem comigo que eu estarei retornando aqui. Eu tô doida para retornar as minhas aulas, gente. Tô doida para retornar as minhas aulas. Eu parei de fazer minhas aulas. Amém, tiozana. Eu quero abençoar mesmo. Eu quero dar... Porque às vezes tem muitas tias, tem muitas igrejas aí que não tem condição, que não tem recurso. E eu quero ajudar. Eu tenho essa vontade de ajudar, sabe? Eu só não tenho condição, mas eu tenho um celular, eu tenho a Bíblia.
Eu tenho 2 joelhos, tenho minha boca, né? Minha mente para entender, para aprender. Ah, Jesus, eu gosto de ensinar. Eu gosto muito de trabalhar. Eu aprendi, gente, eu aprendi a trabalhar com o que eu tenho em minhas mãos. Gente, eu já evangelizei tantos lugares. Eu já evangelizei tantos lugares sem condição nenhuma. Foi só Deus. Sem condição nenhuma, mas Deus foi bênção, bênção. Deus foi bênção. Deus assim proveu de um jeito assim que só ele, tem coisa que só ele faz, pois foi só ele mesmo que fez. Deus me ajudou bastante, só Deus mesmo. Eu fui só com a cara e a coragem. Eu fui com a cara e a coragem. E Deus fez o resto. Porque a glória é dele, né? Gente, tanta coisa linda Deus fez já. Eu fui só com a cara. Eu sem nada, só. Diga, irmão, tu tem isso? Me arruma aí, irmão, tu tem. Eu só pedindo ajuda, irmão, me presta assim, me presta. E tudo aconteceu e tudo foi bênção. Tudo foi bênção. Foi só com a cara e a coragem mesmo. E eu sou assim mesmo. Tá certo? Eu amo o que eu faço. Eu amo servir a Deus. Pode ser o que for. Pode ser o que for. Varrer chão, arrumar cadeira. Qualquer dia eu vou fazer mais live dando os meus testemunhos dos cultos que eu já fiz por aí. Muita coisa. Deus já fez, operou muito milagre, muita coisa. Abençoado Deus já fez. E eu amo contar. Oi, tia Evelyn. Baixa, Evelyn. Abençoada. E aí, tia Evelyn, contar as novidades? Ah, gente, fazer a obra de Deus é muito bom. Tia Osana, quero saber de tudo. É muito bom fazer a obra de Deus. É por isso que eu digo, gente, nós temos. E testemunhos nos edifica, é verdade. Eu gosto muito também de ouvir também as histórias. Eu gosto demais. Pois, gente, já tem 1 hora de live, tá certo? E foi bênção estar com vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, que tiver ao meu alcance, tá certo? Se tiver ao meu alcance, eu estou aqui para ajudar vocês, de todo o meu coração. Eu amo ajudar, eu amo fazer a obra de Deus, eu amo servir, estamos aqui para servir. Servir a Jesus, tá certo? Obrigado. Que Deus abençoe vocês, que Deus dê sabedoria, entendimento da palavra, sabedoria com os alunos de vocês, com as crianças de vocês, que Deus abençoe, tá certo? E um cheiro para vocês. Glória a Deus. Meu filho, quando a gente confia em Deus, é só Deus mesmo, só Deus para nos dar a vitória, só tem Ele mesmo. Um cheiro, foi muito bom estar com vocês. Obrigada por tudo, pela presença. Gente, a presença de vocês já é o bastante. Não importa a quantidade, sim, aqueles que querem realmente servir a Deus, aprender um pouquinho, porque também não sei tudo, eu aprendo todo dia. Eu aprendo todo dia, eu aprendo. Todos nós aprendemos, né? Todos nós somos dependentes de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Um cheiro no coração de vocês. E até a próxima live. Tá certo? Tchau.
A paz do Senhor, boa noite.